Querida terapeuta, me acompanhe com essa perguntinha do dia. Por que é tão importante? Por que é tão importante protocolar atendimentos de números de Grabovoi com passo a passo padronizado junto ao seu cliente de terapia integrativa? Por que isso é importante? Para que vale a pena fazer isso? Na realidade, são vários fatores e eu queria pontuar alguns deles aqui para você hoje. O primeiro deles é para você entender a evolução do seu cliente de acordo com, ao longo do pacote terapêutico, de acordo com aquele passo a passo. O que esperar do cliente depois do primeiro passo? O que esperar do cliente depois do segundo passo? Quais vão ser reações possíveis que ele vai ter? O que essas reações indicam? Quais os possíveis resultados de cada um desses passos? Quanto tempo demora para cada resultado depois de cada passo? Tudo isso é importante e você vai começar a ter essa visão assim que você começar a trabalhar com algo mais padronizado, né? Com um passo a passo mais padronizado. Um outro ponto aqui importante é saber os passos que ele pode escorregar e os passos que ele não pode escorregar. Dentro daquele passo a passo, o que é negociável, que dá para fazer o famoso jeitinho brasileiro, e o que não é negociável, de que realmente vai comprometer o resultado final se ele não fizer. Esse ponto também é extremamente relevante e vale a pena você se atentar, né? E você vai ter essa visão, né? Quando você começar a fazer algo, né? Conduzir o pacote terapêutico de forma mais padronizada, né? De forma com passo a passo certinho. Previsibilidade do resultado final, você ter a previsão do resultado final daquele processo baseado, né, nos passos e baseado no que foi alcançado, nos pequenos sucessos do seu cliente em cada um dos passos. Então, esse ponto também é bem relevante. Sair do risco do seu cliente fazer as práticas e patinar nos resultados. Esse ponto também é relevante. Porque ele pode fazer um passo a passo aleatório e você também ficar um pouco confusa se ele começar a patinar e não ter resultado. Se ele começar a... enfim, até mesmo para mensurar resultados, é mais complicado quando você não tem nada padronizado, quando você pega sequências aleatórias de forma intuitiva e você passa para o seu cliente ali naquelas práticas. Então, assim, isso pode gerar uma dúvida muito grande caso ele comece a dar uma escorregada, comece a patinar, e você não sabe de onde está vindo a demora daquele resultado. Né? Se está vindo daquela outra terapia que você está fazendo, se está vindo desses números do Grabovoi, enfim, tudo isso. Né? E a gente está falando aqui sobre a reputação do seu nome como terapeuta. A gente está falando aqui sobre a reputação do seu pacote terapêutico junto àquele cliente. Então, a gente está falando de algo muito sério. A gente está falando sobre a transformação dele. Né? Então, quanto menos aleatório, maior vai ser o seu conhecimento sobre todo o processo, mais explicações você vai poder dar para o seu cliente. Mais você vai poder mostrar para ele em qual etapa que ele está e onde que está a linha de chegada lá na frente. E em qual etapa do caminho, né? Porque é complicado, porque clientes de terapia integrativa, geralmente eles acham que começou e já está na linha de chegada. E a gente sabe que é um processo. Dependendo daquela questão que ele esteja trabalhando, é um processo de início, de meio e da linha de chegada. Né? A linha de largada, o meio do caminho e a linha de chegada. É assim que funciona. Né?
E um ponto também relevante, querido terapeuta, é a segurança, né, para passar as práticas para o seu cliente. Você não vai passar as práticas, olha, vê o que dá. Você vai passar as práticas já segura do que você pode esperar daquele caminho que você está seguindo. Protocolar e padronizar é bem interessante do ponto de vista terapêutico. Do ponto de vista de autoaplicação, eu acho que também é interessante, porque o seu cliente, no seu caso, se você estiver autoaplicando, você vai ser terapeuta de si mesmo. E você vai se perguntar o tempo todo qual o termômetro, né? Em qual momento que eu tô? Eu tô no momento da largada? Eu tô no meio do caminho? Ou eu já tô chegando na linha de chegada? Então, é até mais confuso quando você está se auto-aplicando. Você se analisa, você precisa se analisar o tempo todo. Você precisa se autoavaliar o tempo todo. Se está dando certo ou se não está dando certo. Se você está no caminho um pouquinho mais rápido ou se você está um pouquinho mais lento do que o esperado. E qual é o esperado? Então a autoaplicação ainda dificulta mais. Ainda faz-se mais necessário ainda padronizar, protocolar quando você está se auto-aplicando. Você já sabe o que esperar. Eu tenho um cliente muito querido que ele estava numa ansiedade e depois que eu passei para ele o passo a passo até ele chegar na linha de chegada, ele nunca mais teve dúvida. Ele simplesmente seguiu, né? E eu tenho certeza que já está aos poucos recebendo algumas gotas, né, algumas gotas de sucesso, algumas gotas de resultados positivos daquilo que ele está trabalhando. Por quê? Porque ele já tem uma previsibilidade de cada passo que esperar. Ele é cliente e aluno, então ele também, né, já fez curso comigo, então ele já sabe exatamente o que vai ser esperado em cada um daqueles passos. Aquela ansiedade toda passou. Nunca mais ele teve dúvidas, né? Sempre eu pergunto se tem dúvida e ele nunca mais teve dúvidas. Então, esse ponto de protocolar, de padronizar quando se trata de número de Grabovoi, por mais simples que pareçam, na prática, na vida diária, a gente não trabalha com uma ciência exata. Não é 2 mais 2 igual a 4. A gente está falando de algo randômico e que varia conforme o nível nosso de consciência e é um trabalho dos números junto à nossa consciência para chegar até o nosso mental. É uma engrenagem que aparentemente é simples porque eu pego o número ali, eu faço a concentração, mas a engrenagem por trás ela é complexa. Então saber esse passo a passo é muito interessante para dar a credibilidade do seu pacote necessário para o seu cliente. Eu já ouvi, querida amiga terapeuta, eu já ouvi clientes meus criticando de outros terapeutas que do nada, no meio do pacote, soltavam uma sequência numérica, tá? Isso é ruim até mesmo para a credibilidade daquilo que você está oferecendo para o seu cliente. Né? Então esse ponto é muito relevante. E no caso da autoaplicação, eu reforço mais uma vez, é extremamente interessante e importante porque no final das contas, a autoaplicação ainda se torna mais desafiador porque você é terapeuta de si mesmo. Você tem que entender em qual momento da jornada você está, né? E esse passo a passo ele te ajuda a entender. Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir aqui a página, não deixa de compartilhar e de nos seguir aqui na nossa linda comunidade do Sempre Fluindo. Nos vemos aqui na nossa comunidade com muito mais novidades sobre a aplicação dos números de Grabovoi e sucesso nos seus atendimentos de terapias complementares. Tchau, tchau!